Houve um tempo em que filmes de super-heróis não eram tão comuns no cinema. Nem todo super-herói tinha a chance de ganhar um filme próprio, muito menos com grande orçamento. Por volta dos anos 80, a referência era o Superman de 78, estrelado por Christopher Reeves e dirigido por Richard Donner. Anos depois, viria a ter um outro grande marco, que era o Batman de 89, do Tim Burton. Já deu para perceber que a Marvel não era boa em adaptar seus heróis. Na verdade, foi um dos motivos pelo qual a Marvel vendeu os direitos de vários heróis durante várias décadas. Por isso, até hoje alguns heróis da Marvel ainda pertencem a outras produtoras. Uma dessas produtoras comprou os direitos de um dos maiores heróis dos quadrinhos e quase fez um filme de terror de monstros assassinos. Essa é a história do filme de terror perdido do Homem-Aranha, ou como eu apelidei, o espetacular massacre do Aranha Mutante. Eu sou o Robert e esse é o Odisseia Espacial. Os direitos do Homem-Aranha estavam com Roger Corman, um grande produtor de filmes B, como Piranha, ou até mesmo o lendário filme Perdido, do Quarteto Fantástico de 1994. Ele ainda hoje, com quase 100 anos, produz filmes como Sharktopus vs Beowulf, que é um filme sobre um tubarão-polvo gigante contra uma baleia-lobo gigante, que é uma sequência do grande Sharktopus vs Pterocuda, que é... sei lá que porra é essa. Se você acha que o Homem-Aranha corria perigo, bom, tudo pode piorar. Os direitos do Amigão da Vizinhança passaram para a Cannon Filmes, que também era uma produtora de filmes B. Ela foi responsável por uma grande parte dos filmes do Chuck Norris, de filmes do Charles Bronson, pelo filme do He-Man e pelo terrível Superman 4 Em Busca da Paz. A Cannon Filmes adquiriu os direitos do Aranha por apenas $225 mil em um contrato de 5 anos. Se não fizessem um filme dele nesse período, os direitos voltavam para a Marvel. A aposta dos produtores era que o herói poderia ter um apelo com o público mais jovem. Porém, o problema era básico. Os produtores não sabiam o que era o Homem-Aranha. Não, sério, eles provavelmente nunca tinham visto uma imagem do personagem. Então, o conceito deles era que o Homem-Aranha era um, veja só, Homem-Aranha, no sentido mais literal. Eles encomendaram um roteiro baseado nesse conceito. Quem escreveu foi o criador da série Outer Limits, Leslie Stevens. A ideia era: Peter Parker, um jovem fotógrafo, foi bombardeado com radioatividade por um cientista louco chamado Dr. Zork. Um nome bem criativo. Por causa disso, Peter se transforma em um monstro grotesco de 8 braços. Um híbrido de homem com aranha. Tipo a mosca do Cronenberg. Ele seria esse monstro bizarro e com tendências suicidas. O objetivo do Dr. Zork era que Peter liderasse seu exército de mutantes, no maior estilo a ilha do Dr. Moreau. Porém, a parte humana que restou em Peter se nega a fazer isso e luta contra os monstros do Dr. Zork, também decidido a acabar com a própria vida. A cereja do bolo desse projeto é que seria dirigido por Tobe Hooper, o grande mestre do terror responsável por O Massacre da Serra Elétrica, Poltergeist e tantos outros filmes. Ok, talvez eu tenha achado realmente interessante esse projeto, mas temos que confessar que seria uma bomba para os filmes do Homem-Aranha e talvez repercutisse de forma terrível para os filmes de super-heróis. Sério, se o Superman de 78 inspirou novos filmes de heróis, esse Homem-Aranha poderia ser um marco no medo das produtoras de fazer filmes de heróis de quadrinhos. O herói que salvou o dia nessa história turbulenta desse filme bizarro do Cabeça de Teia foi Stan Lee. O icônico editor da Marvel não gostou nada dessa distorção do herói e não aprovou a história. A Cannon até tentou fazer outro filme do herói que, inclusive, seria dirigido pelo diretor de Sexta-feira 13, o capítulo final, mas não foi pra frente. Seria curioso ver esse filme do Aranha pelas mãos do Tobe Hooper, mas ainda assim pouco seria um filme do herói que conhecemos de tão distorcido que seria. Agora, o que podemos dizer sobre esse padrão de diretores de terror
serem cotados para dirigir filmes do Homem-Aranha. Sendo uma loucura ou não, em 2002, Sam Raimi, o diretor de Evil Dead ou A Morte do Demônio, dirigiu o filme do Homem-Aranha e o resto, bom, o resto é história. I'm Spider-Man.